Boa tarde! Tudo cada vez melhor? Me diz uma coisa, você é uma pessoa que pensa com exatidão? Você acredita que pensar com exatidão é algo fundamental para quem busca o triunfo na vida? Essa é a 10ª lei do triunfo do nosso autor Napoleão Hill, e ele vai falar que isso é fundamental para quem quer estar aí na estrada na busca do triunfo. Então, ele inclusive diz que a concepção de pensamento, que poderá conduzi-lo a um nível muito mais acima ao qual se ergueu até o momento, é o que nós vamos tratar hoje nessa live. E ele alerta para que nós estejamos abertos, para tudo que a gente vai conhecer, aprender, refletir hoje. Então, tendo em vista que a maioria das pessoas, não crê naquilo que elas não conseguem conceber. Então, é algo que de repente, antigamente, a gente não conseguia conceber que pudesse acontecer, como uma transmissão por vídeo, por um aparelho como um celular, e hoje é uma realidade. Então, é mais ou menos nessa linha esse alerta que o Napoleão Hill já deixa para a gente bem no início. E ele anuncia nesse capítulo que a partir desta lição e das lições subsequentes, o triunfo aqui tratado, ele é em especial para aqueles que desejam, então, elevar-se na escada da vida em busca de um triunfo que é medido por outros padrões, que não somente os padrões das coisas materiais. Aqui ele já vai deixando a gente bem alinhado nesse sentido. Então, ele fala bastante sobre a gente separar os fatos das informações. Então, hoje a gente tem muito acesso aí a fake news, isso é basicamente a gente não conseguir muitas vezes separar o que realmente é um fato do que é uma mera informação. E ele nos fala que para pensar com exatidão, a gente precisa separar o que é um fato do que é uma mera informação. O que é importante do que é sem importância, o que é de relevo e do que é sem destaque. Então, todos os fatos que nos levam para o nosso objetivo principal definido, que foi lá uma das primeiras leis estudadas, que dão aí a estrutura também para todas as outras leis, com o objetivo principal definido em mente. Todos os fatos que estão alinhados com esse meu objetivo, que têm a ver com esse meu objetivo, que vão contribuir com esse objetivo, são fatos importantes. Todos os demais que não servem para esse fim, eles são sem importância, sem destaque. Então a gente tem que estar atento ao nosso foco, à nossa prioridade. Ao invés da gente ficar todo o tempo se deixando levar pelo entretenimento, pelas distrações, pelos maus hábitos, maus hábitos em relação ao que a gente come, ao que a gente bebe, ao nosso próprio sono. Então, lembrando que a gente estudou na live anterior sobre personalidade atraente, a 9ª lei do triunfo. E nesse estudo, Napoleão Hill destaca que para nós termos essa personalidade atraente, algo importante é a disciplina. Então, disciplina para quê? Para a gente realmente saber o que é preciso ser feito, fazer realmente, alinhado com o nosso objetivo, e não deixar que nada nem ninguém nos tire desse foco. Então, essa disciplina nessa linha de pensamento. Dizem que grandes homens de sucesso, homens que triunfaram na vida, que alcançaram grandes postos, eles assistem, você sabe quanto tempo de TV em média? Cerca de 2 horas por mês. E em geral é algo que eles estão aprendendo com aquele assunto, um documentário, algo do tipo. Então, dessa forma, eles se tornam mais fortes, mais preparados, mesmo que eles tenham, de repente, passado aí pelas mesmas faculdades, tendo as mesmas habilidades. Napoleão Hill continua dizendo que a distinção entre fatos e meras informações é a diferença que vai fazer com que o tipo de homem que se deixa levar por tudo que ouve, é o tipo que é influenciado por tudo que ouve no ar, que aceita sem análise tudo que lê nos jornais, e julga os outros pelos que eles dizem os seus inimigos e competidores. Então, alguém se identifica com o que ele está falando aqui há quase 100 anos atrás?
o nosso momento histórico que a gente vê, né? Os apelos de todos os lados, as notícias sensacionalistas, né? Sites como eu comentei esses dias com o meu marido que está aí, sobre o site do MSN, que muitas vezes eu não consigo nem ver, porque abre o computador, abre a internet, aquelas notícias assim que tem um pedacinho só para deixar você curioso, para você clicar e querer saber, né, uma notícia que de repente não tem a ver com o seu objetivo de vida, e aí você se perde e vai ali perder o seu tempo com aquela notícia que foi montada justamente para que você tivesse essa curiosidade para clicar. E podem ser muitas notícias negativas que muitas vezes também não são fatos, são meras informações aí manobradas, né? Um filme, um programa, uma novela, né, que a gente assiste, que dependendo do conteúdo, a gente deixa inclusive aquela frequência entrar no nosso ambiente. Então realmente a gente precisa ficar atento com as mensagens subliminares que estão em tudo que a gente está assistindo. Ele fala um pouquinho sobre essa expressão, né? Vi nos jornais, me contaram hoje. Então, o que ele fala sobre isso? Vi nos jornais. Os jornais nem sempre são absolutamente exatos nas suas informações. Isso ele já informava lá, né, 100 anos atrás. Esse me contaram hoje, né? O homem que pensa, ele não aceita logo de primeira mão fatos, boatos, notícias, sem uma confirmação qualquer. E superar isso vai fazer com que nós nos tornemos pessoas capazes de pensar com exatidão. Então o alerta é cuidado para que a gente não seja derrotado no oceano sem fundo de falsas informações. E ele diz, no domínio dos processos legais, há um princípio chamado lei da evidência. E o objetivo dessa lei é realmente conseguir os fatos. E eu me pego pensando, né? O que diria ele se visse hoje na atualidade, né? Diante desse princípio, né? Da lei da evidência, onde os fatos hoje são meras informações, porque dependendo de quem está tratando esses fatos, a manobra que é feita faz com que os fatos virem apenas informações sem tanto destaque. Mas ele já sabia mais ou menos disso naquela época, né? E ele alertou dizendo o seguinte: muitos homens confundem, conscientemente ou não, as suas vantagens com os fatos, né? Fazem ou deixam de fazer uma coisa levados unicamente por seus interesses, sem considerar se interferem ou não com o direito dos outros. Então, aí a gente pode citar também Kant, né? Lá no século XVIII, na sua Metafísica dos Bons Costumes, ele falava: o que a gente for fazer, uma ação que nós formos executar, se nós elevarmos a universalidade, né? Se todo mundo agisse como eu estou agindo agora, como eu estou pensando em agir, será que isso traria boas consequências ou consequências ruins para o mundo em si, para toda a humanidade? Então é isso que a gente tem que pensar, né? E Napoleão Hill continua: por mais lastimável que seja a verdade, é que a maioria do pensamento de hoje, longe de ser exato, baseia-se unicamente em proveito pessoal. Ou seja, o estudioso mais adiantado da ciência de pensar com exatidão fica atônito, vendo o grande número de pessoas que são honestas, quando isso lhes traz vantagens, mas que encontram miríades de fatos para justificá-las por seguir um caminho desonesto, quando lhes parece mais proveitoso, mais aproveitável e vantajoso. Então, sem dúvida, ele diz, o leitor conhece pessoas assim, que se for vantagem, ela é honesta. Se não for vantajoso, ela encontra, né, formas e formas de se justificar para ser desonesto. Então, mais uma vez eu me pergunto, né, o que diria Napoleão Hill se visse hoje a nossa programação da TV, né? Onde são exaltados exemplos de desonestidade e de degradação humana. Não só Napoleão Hill, mas antes de Cristo, né, o próprio Platão, que falava muito, né, na sua República sobre o poder do exemplo, que a gente sabe hoje, né, o poder do exemplo é o exemplo que arrasta, não só na formação de uma criança, mas adultos também. E a gente vê isso sendo exaltado na programação, né? Exemplos de desonestidade e degradação humana. E mais ainda, né, partidos políticos querendo legalizar drogas, roubos,
apropriação de propriedades, o próprio aborto, né? Ideologias para crianças, etc. Eu fico me perguntando o que diria Napoleão Hill de tudo isso. Mas voltando ao que ele já disse, ele disse o seguinte: um homem que pensa com exatidão adota sempre uma norma de vida que o guia e segue sempre essa norma de vida. Quer lhe traga vantagens imediatas ou conduza através de um mundo de desvantagens, como também pode acontecer. Então, mais uma vez a gente pode lembrar, né, da natureza da justiça que Platão falava, né? E Sócrates também, que segundo consta, né, ele interpelava os sofistas. Sofistas, para quem não sabe, eram os contratados para construir através da oratória uma narrativa que fizesse com que o povo então aceitasse como uma verdade. E aí isso era tudo feito em praça pública, né? Não existia todos esses meios de comunicação, e Sócrates ia lá e interpelava esses sofistas, né? E acabava que os sofistas fugiam da discussão, mas ele falava: não, volta aqui, porque se você me convencer que isso é verdade, amanhã você vai me ver agindo dessa forma. Então haja para que eu te veja, né? Então ele estava realmente comprometido com a verdade, né? Acima de tudo. E é assim que ele buscava viver. Então, o mais importante nesse parágrafo que Napoleão Hill diz é justamente esse foco nosso, nesse guia, nessa norma de vida. E isso a gente vai falar um pouquinho mais adiante, né? Como o alpinista, né? Que a professora Lucilena sempre exemplifica. Ele coloca lá, né, um ponto bem fixo, onde ele joga a sua corda. Aquele ponto está fixo e é a partir dele que ele vai se segurar a sua vida. Então é assim que a gente tem que pensar, a partir do que a gente acredita que é o melhor enquanto seres humanos. E Napoleão Hill fala um pouquinho também sobre coragem e caráter. Então ele fala que é necessário ter o caráter mais íntegro e mais sólido para se tornar uma pessoa que pensa com exatidão. Então, mais uma vez citando Platão, a definição de coragem que Platão coloca na República. Então ele diz o seguinte: coragem é uma espécie de salvaguarda. Eu fiz um post, tem na minha timeline sobre isso, né? Então ele diz assim: da opinião que a lei fez nascer em nós, por intermédio da nossa educação, a respeito das coisas a temer, o seu número e a sua natureza. Salvaguarda constante dessa opinião, manter a salvo no meio das dores e prazeres, dos desejos e dos temores. Então, ou seja, independente das condições exteriores, proteger essas nossas convicções e princípios mais profundos é um ato de coragem. Então, pensar com exatidão pode nos levar a desvantagens temporárias também. Mas as compensações são incomparavelmente maiores, porque são compensações metafísicas. Aquilo que fica, aquilo que não pode ser tirado de nós, né? Então faz parte da nossa autorrealização enquanto seres humanos, buscar essa construção desse caráter. E Napoleão Hill continua: na procura dos fatos, é muitas vezes necessário reuni-los unicamente por meio de fontes das experiências e conhecimentos alheios. Torna-se então necessário examinar cuidadosamente tanto a evidência apresentada como a pessoa que ela provém. Porque quando a evidência for de tal natureza que venha a afetar o interesse dessa pessoa que está falando essa informação, maior razão ainda que a gente tem para pesquisar com mais cuidado o que ela está dizendo, pois essa pessoa interessada nessa informação, muitas vezes ela pode ceder à tentação de dar um colorido à história e torcê-la de modo que possa proteger o seu interesse. Então, cuidado. Ele vai falar sobre os rumores, né? Rumores que já atingiram diversos, desde o primeiro presidente dos Estados Unidos, né? Toda pessoa que se destaca, ela acaba atraindo esses rumores. Então, é uma tendência comum da natureza humana, segundo Napoleão Hill, encontrar apenas o mal naqueles que não gostam, né? O homem que aprendeu a pensar com exatidão
Ele fala dos seus inimigos sem exagerar nos seus defeitos, sem subestimar também as suas virtudes. E esse homem, em geral, segundo Napoleão Hill, é uma exceção e não a regra, né? Então, a possibilidade de não só destacar, né, a pessoa como uma pessoa infalível, mas também verificar o que ela tem a melhorar, e ao mesmo tempo também em relação a um inimigo, não deixar de também considerar alguma virtude que possa haver. Então essa é uma atitude fatal para o pensamento exato, a gente não considerar esses dois lados. Rumores, eles sempre rondam aqueles que assumem uma liderança. Então ele fala sobre, como eu falei, sobre diversos presidentes dos Estados Unidos, desde o primeiro, que foram atingidos por rumores. Então, politicoides, ele, segundo Napoleão Hill, diz assim: os politicoides, os políticos baratos e os profissionais da política, ao lado dos ignorantes, incapazes de pensar por si mesmo, congregam entre si num coro para destruir aqueles que têm um plano, né, realmente direcionado para o que é correto, para o que é bom para todas as pessoas envolvidas. Enfim, então não só na política, mas também em outros setores, mesmo em relação a um vizinho, né? Aquele que se destaca está sujeito a rumores e calúnias. Então, contudo, apenas a verdade perdura e tudo mais passa com o tempo. Não é preciso se preocupar nesse sentido. O objetivo dessas referências, segundo Napoleão Hill, é dirigir a atenção do leitor para o fato de que meras informações devem ser submetidas a um estudo severo antes de serem aceitas, principalmente quando se trata de uma informação negativa ou destruidora. E, sendo uma pessoa que pensa com exatidão, é seu privilégio e seu dever munir-se de fatos, né? Mesmo que tenha que se esforçar para consegui-lo, porque realmente é muito mais fácil a gente pegar a informação pronta, né? Pesquisar, ir atrás, são poucas as pessoas que estão realmente, têm essa vontade, acima de tudo, de realmente ir atrás da verdade, né? A gente tem tanta informação aí pronta, muitas vezes de sites, de veículos que a gente considera como infalíveis, que a gente considera como verídicos, e aí a gente acaba, então, deixando de exercer esse esforço no sentido de realmente munir-nos de fatos, né, e não de meras informações. E Napoleão Hill diz o seguinte: se se costuma aceitar a dar ouvido a tudo quanto lhe dizem, nunca se tornará uma pessoa que pensa com exatidão. E nesse caso, nunca poderá estar certo de conseguir o seu objetivo principal definido na vida também. E muitos homens, segundo ele, têm fracassado porque, devido aos seus preconceitos e prevenções, subestimam as qualidades dos seus inimigos ou competidores. Então, os olhos do homem que pensa com exatidão veem sempre os fatos e não as ilusões dos preconceitos, do ódio e da inveja. Um homem que pensa com exatidão não deve ser bastante justo para enxergar tanto as virtudes como as faltas das pessoas, pois ninguém tem a dúvida disso. Todos os homens possuem qualidades e defeitos. Agora ele vai falar um pouquinho sobre a relação com pensar com exatidão e o êxito. Então ele diz: um homem que pensa, que sabe que está lidando com fatos, ele tem o quê? Confiança em si mesmo, ele evita ser condescendente, ele não hesita, ele sabe de antemão os resultados dos seus esforços, ele age mais rapidamente, atinge seu objetivo mais rapidamente, porque ele sabe que está lidando com fatos. E fatos importantes, mais uma vez reforçando, fatos importantes e fatos não importantes. Então, o homem que aprendeu que as vantagens de apresentar fatos como base dos seus argumentos já foi muito longe no desenvolvimento da faculdade, né, de separar fatos importantes e mais. Aquele que realmente foca nos mais importantes e deixa de lado os não importantes, ele foi ainda mais longe, né? É o que a gente aprende na administração de conflitos, inclusive na faculdade de administração, né? Achei muito interessante isso que eu aprendi. Que vem um problema para você resolver, você tem que parar e pensar, não sair resolvendo. Tem que parar e pensar, isso
É para eu fazer agora? Sou eu que tenho que fazer? Né? Por que eu tenho que fazer? Quanto tempo vai durar? Tem a ver com o que eu me propus a fazer hoje ou com o meu objetivo principal definido? Aí a gente, né, vai percebendo que de repente é uma coisa que pode ser resolvida por outra pessoa, que não é naquele momento necessariamente, né? Então ter atenção ao que é importante na nossa vida. Realmente ter aquela listinha do nosso objetivo principal definido, bem definido, de quem eu sou, quem eu quero me tornar, o que tem a ver com o que pode me levar nesse caminho e o que pode me tirar desse caminho. Tudo que vem para o nosso ambiente, a gente tem que ter esse filtro para não nos deixarmos distrair. Então, né, não é preciso dizer, mas fofoca, cultura inútil, é tudo que não tem a ver com o nosso propósito definido. E então a gente não deve perder o nosso tempo com isso. E agora ele vai começar a falar um pouquinho sobre pensamento criador. Muito interessante esse momento agora que ele começa a falar. Até aqui, discutimos apenas um fator do pensamento exato, que é o fator do raciocínio dedutivo. Então, a gente vai ali deduzindo o que é importante e o que não é importante. Agora, nós vamos passar a discussão do pensamento que faz mais do que reunir fatos e classificar e organizar. Mas a gente vai começar a falar sobre o pensamento criador. Então, ele diz o seguinte: o homem que pensa demorou muito tempo na estrada da evolução e já realizou uma longa jornada. Então ele vai citar aqui desde o início da evolução, do mineral, do vegetal, do reino animal, reino humano. E agora nós, né, estamos na evolução do homem que pensa. Então ele vai falar o seguinte: o pensamento é a forma mais elevada de energia organizada e não conhece limitações. Então, ele tem a rapidez de um relâmpago. Reúne fatos, organiza-os em novas combinações. Disso se trata o período espiritual. Ele diz: todas as formas anteriores convergem e se tornam infinitas em natureza. Grandes mestres que possuem a habilidade de pensar na inteligência infinita, como Moisés, Salomão, Platão, Aristóteles, Sócrates, Confúcio, são todos homens que ele cita no livro, né, como homens que têm essa capacidade de pensar a partir da inteligência infinita. Todavia, a verdade em si mesma está ainda agora à disposição de todos, como esteve naqueles tempos. Então, para fazer uso do pensamento criador, o indivíduo ele deve agir principalmente pela fé. E essa é a razão porque a maioria das pessoas não se dedica a essa espécie de pensamento. Então a gente precisa, para ter acesso a esse pensamento criador, transcender os 5 sentidos físicos. Como conseguir então esse acesso a essa inteligência infinita? Ele vai falar mais uma vez sobre o quê? Quem já assistiu as outras lives, né, sabe que a gente tem repetido bastante sobre autossugestão, que é um instrumento que a gente usa para quê? Para acessar o nosso subconsciente, tê-lo como intermediário, né, entre o consciente e a inteligência infinita. E a partir disso a gente pode então invocar esse auxílio da inteligência infinita, né? E assim nós nos tornamos familiares com a razão psicológica para que um objetivo principal definido ele realmente aconteça. Então, o subconsciente, ele grava sugestões que lhe enviamos através da autossugestão. Então, o que eu quero me tornar, o que eu quero conquistar, né? E invoca o auxílio dessa inteligência infinita para a tradução dessas sugestões em algo realmente físico. Mas não é nada fora do comum, como ele diz aqui. Então, o subconsciente, ele aceita as sugestões sem fazer filtro, sejam elas construtivas ou negativas. Então, por isso, ter sempre o ouvido pronto para escutar tudo que os outros dizem, tudo que está por aí, vai fazer com que nós nutrirmos o nosso subconsciente com alimentos, de repente, venenosos, né? Que arruinam o nosso pensamento criador. Então, sair desse nosso alinhamento com o nosso pensamento criador é muito fácil. Basta a gente ligar a TV, ficar ouvindo histórias aí de todas as pessoas, né, mais fácil a gente ir para o caminho mais triste na vida do que pelo caminho mais feliz do triunfo. Então, atenção a tudo.
Ele faz o exemplo aqui do filme fotográfico, né? Imagina um filme como era feito antigamente. Então ele grava tudo que chega através das lentes. Ele considera então a consciência é como se fosse o operador da câmera, está lá por trás da formação desse filme, que gerencia o que vai ser gravado ou não. As lentes são a autossugestão, que sensibiliza, né, a impressão do filme fotográfico. Então o leitor ele escolhe o retrato a ser tirado. O objetivo principal definido, né, é o nosso retrato que a gente quer tirar. Fixe então na mente através da intensidade, né, da autossugestão, a gente fixa no nosso subconsciente. E aí a gente passa então a esperar essa manifestação e realizações físicas desse objetivo. Contudo, não é só isso, né? Então eu vou passar o dia fazendo mentalizações e vai acontecer. Não, ele diz aqui bem claro, a gente precisa nos mantermos ativos, né? Como a gente aprende, quando eu me movo, o mundo se move. Um objeto parado, a tendência é permanecer parado. Então prossiga, segundo Napoleão Hill diz, sempre fazendo o seu trabalho cotidiano, com toda a fé e confiança em que os modos e meios naturais para a realização do seu objetivo lhe estarão abertos no momento preciso e da melhor maneira possível. O caminho, segundo Napoleão Hill, não pode ser aberto de súbito. Ele deve ser palmilhado passo a passo. Quando tiver consciência de uma oportunidade, né, você deve então dar o primeiro passo. E depois o segundo, sem hesitar, e depois o segundo, o terceiro, né, e todos os outros passos essenciais para a realização do seu objetivo. Não confiemos no poder dos milagres para a realização do nosso objetivo principal definido. Confiemos, isto sim, na força da inteligência infinita para nos guiar pelos caminhos naturais e com auxílio das leis comuns para a sua realização. Então aguarde sem pressa e sem pausa. Ele continua dizendo, não devemos nunca esquecer o princípio da evolução. Tudo o que há na natureza física está constantemente se elevando e tentando completar o ciclo entre a inteligência infinita e a finita, né? Então, mais uma vez, vai citar essa evolução que já partiu do reino mineral, onde existia vida, mas não inteligência, vegetal, onde já existia uma inteligência para se alimentar, animal, onde existia uma inteligência, mas uma capacidade para se mover, e agora nós estamos então na nossa vida humana como entidade pensante, mas a capacidade de aprender e usar essa inteligência infinita. E isso não aconteceu da noite por dia, né? Então a inteligência infinita também está nos preparando, aqueles que desenvolveram a sua consciência mais elevada, para nos conduzir ao depósito de conhecimentos e poderes que necessitam de uma inteligência mais elevada do que a comum. Então, o exemplo dos discípulos de Platão, para entrar na academia de Platão, teria que ter acima dos 30 anos, porque ele considerava a necessidade de um mínimo de um desenvolvimento moral para que pudesse ter acesso a mais conhecimento, né? Então, nada é mais perigoso do que o conhecimento em mãos inadequadas. Então, por isso é importante a gente estar com esse foco no que é o melhor, não só para mim, mas para todos. E para fechar, ele vai falar agora um esquema básico de como a gente pode, então, fazer isso acontecer. Qual o caminho entre a autossugestão, subconsciente, pensamento criador e inteligência infinita? Então, a autossugestão, ela semeia ali no nosso subconsciente o pensamento criador que nos dá acesso a essa inteligência infinita. Então, são essas 4 estradas, segundo Napoleão Hill, que teremos de trilhar para a busca desse conhecimento. Então, o pensamento criador é o pensamento de natureza positiva, né, construtora. Subconsciente é como se fosse o campo, né, onde a gente planta a semente do nosso objetivo principal definido. O pensamento criador, ele é um instrumento por meio do qual, se a gente conserva esse campo fértil, e ódio, inveja, egoísmo, violência são os vermes que fazem secar a semente desse objetivo principal definido. E Napoleão Hill diz o seguinte: o pensamento criador pressupõe que se deve conservar a mente num estado de expectativa
para a realização do objetivo, com confiança absoluta, independentemente do tempo que isso leve para acontecer. Mas pro finalzinho desse capítulo ele começa a falar sobre doenças, sobre vencer a hipocondria, né? Tudo isso porque parte dessas doenças que se manifestam no nosso corpo vem também do que a gente deixa acessar na nossa mente, né? Ele vai citar Napoleão, Goethe, né? Que sempre tiveram a vontade mais forte e puderam então passar por campos de pessoas doentes, né? E não se deixar contaminar, porque eles usavam sua vontade nesse sentido. Então, o uso impróprio da imaginação também fazem com que a gente crie e semeie temores, né? Então, ler a respeito, abrir o canal das notícias, né, vai fazer com que a gente faça esse uso impróprio da imaginação. A autossugestão, mentalizações, né, são todas cartas na mangas que a gente pode utilizar no momento em que vem aí uma sugestão negativa querendo entrar no nosso subconsciente. Até uma música que a gente deixa martelar, que não tem nada a ver com o nosso objetivo principal definido, né, na nossa mente, a gente deve tomar cuidado. De repente, tem uma carta na manga na hora que tem aquela música que não sai da cabeça com uma letra negativa. A gente pode criar, de repente, uma própria música nossa, com o nosso objetivo principal definido, qualidades que a gente quer manifestar. Eu tenho minhas musiquinhas que, de repente, eu coloco e aí começa a rodar um outro software, né, naquele momento ali, em vez de uma música qualquer que fica aí pregada na mente. Isso faz com que a gente tenha o domínio sobre a nossa consciência, né? Conhecer-se para dominar, estar sempre atento ao que está rodando aí. E a imaginação, a mente, ela cria, e a mente também, a imaginação é capaz de curar ao mesmo tempo. Ele fala um pouquinho sobre desejo ardente. Na verdade, todo o livro, todas as lições começam com uma frasezinha, né? Querer é poder. E ele diz que o objetivo principal definido, mais esse desejo ardente, levam então à realização no plano das formas. Ele cita a lei da atração, que nos leva também a um desejo constante, mais profundo, mas esse pensamento constante, essa autossugestão, vai atrair esse equivalente físico. Ele diz que um desejo forte, para transformar-se em realidade, precisa ser apoiado pela persistência. Então, sem pressa, sem pausa. E feliz é a pessoa que sabe estimular a sua mente para que ela funcione construtivamente e que sabe também colocá-la em apoio de um desejo forte e profundamente enraizado. Os pensamentos são coisas e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cada pensamento dá origem a uma vibração infindável com a qual aquele que a provoca terá de lutar mais tarde. Então, o homem é reflexo físico do pensamento que foi posto em ação por essa inteligência infinita. Então, para finalizar, né, não hesite, não duvide, acredite. O poder de pensar é o único sobre o qual nós exercemos absoluto controle. Então, nós temos que ter responsabilidade, né, ter pensamentos de natureza construtiva e não destrutiva. Isso vai fazer com que a gente tenha, então, uma autodescoberta. E assim a gente finaliza a 10ª lei, pensar com exatidão. E na próxima semana nós estudaremos a 11ª lei, que fala sobre concentração. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Lembra de curtir, compartilhar e comentar aqui o que você mais gostou nesse vídeo. Fica com Deus, até o próximo vídeo.